Seja bem-vinda à Escola Alquimia do Feminino. Hoje nós vamos bater um papo sobre a mitologia de Lilith. A senhorita aí já ouviu falar sobre a mitologia? Conhece essa deusa Lilith, seja sendo cultuada por alguém de forma mitológica, de forma histórica? Fala pra mim aqui nos comentários, tá? Deusa, Lilith embasa todo o meu trabalho com as mulheres. Sim, e no final desse vídeo você vai entender o porquê. Agora bora para a mitologia, sem mais delongas. Eu quero que primeiro de tudo a senhorita entenda. Lilith, dentro das escrituras judaicas, ela foi a primeira mulher de Adão. E aí começa a história dela. Ela foi criada do mesmo material que Adão, do mesmo barro. Então, o primeiro ponto que essa mitologia traz para nós mulheres é igualdade com relação ao masculino, mas não no sentido de características, não no sentido de que eu como mulher vou fazer determinados trabalhos que só os homens que fazem, ou não no sentido de força, porque os homens são mais fortes que as mulheres. Não, é igualdade no sentido de merecimento. O mesmo reconhecimento que o masculino tem, o feminino também tem. O mesmo respeito que o masculino tem, o feminino também merece ter. O mesmo lugar que o masculino ocupa no sentido de ele não ter medo de ocupar o seu lugar no mundo, sabe? Ele se sentir seguro o suficiente para ocupar o seu lugar no mundo, então o feminino também merece isso. Então, a primeira lição dessa mitologia é: a igualdade não se trata de características de masculino e feminino. Eu jamais vou querer me comportar igual um homem, ou pensar como um homem, ou agir como um homem. Não, eu amo ser mulher e eu amo o feminino que existe em mim. Só que, como igualdade, eu mereço ter o mesmo respeito, o mesmo reconhecimento, né? E poder ocupar o meu lugar no mundo sem medo, só porque eu sou mulher, sem servir de chacota, ou ser ridicularizada, ser diminuída, ser subjugada. É nesse ponto que a igualdade de Lilith trabalha, tá bom? Pois bem, estavam os dois lá no paraíso, vivendo belos, felizes e formosos, mas Lilith sempre foi uma mulher que questionava demais, tá? E aí, num determinado momento lá, que eles estavam tendo relação sexual, ela se questionou: por que você sempre vem por cima, Adão, e eu tenho que ir por baixo? Por que não pode ser o contrário? E aí, mais do que depressa, ela fez o quê? Ela se virou, montou em Adão, sentou em Adão e gozou lindamente enquanto cavalgava em cima de Adão. E aí entra o segundo ponto dessa história. Foi por isso que o prazer, o sexo para a mulher foi endemonizado. E também é por isso que esse arquétipo, ele foi muito limitado para o lado sexual, tá? Mas na verdade, se trata sobre você questionar por que só tem que ser assim. Não existem outros caminhos? Não existem outras formas? Por que tem que ser sempre assim? E ter essa curiosidade, ter esse pensamento questionador, ao invés de simplesmente aceitar tudo ali, ó, amém, né? Dizer amém a tudo e ponto final. Só que essa ação dela, com certeza, trouxe consequências. Que foi o que? Adão ficou pistola, mas ficou putaço. E aí ele foi reclamar com Deus. Porra, Deus, a mulher me fez esse negócio e agora como que eu fico? Me senti mal, né? E aí Deus foi lá e fez: ok, vou resolver seu problema. E deu uma ordem a Lilith. Lilith, se submeta ao homem. Aí ela falou: não. E aí ele tornou a pedir: Lilith, se submeta a Adão. não. E aí ali, a terceira lição
que essa história, essa mitologia e o arquétipo de Lilith nos traz de presente. Ali ela entendeu que ela não seria respeitada como igual a Adão. Ali ela entendeu que não era o lugar dela. Então, mais do que depressa, ela fez o quê? Bateu as suas asas e voou. Sim, bateu asas, deusa, porque a gente precisa sempre lembrar que estamos falando de uma história mitológica, né? Não existiu no mundo, mas representa e traz padrões para nós até hoje, tá? Então, ela mais do que depressa bateu suas asas e voou. E aí você vai me perguntar: Tá bom, Márcia, então ela saiu do paraíso e ela saiu benzona, assim, de boa, tranquilona? não! E aí está a nossa quarta lição que esse arquétipo nos traz para trabalharmos o nosso feminino. A gente entende, na verdade é a gente entender que nós não estamos isentas dos nossos sentimentos e emoções humanas. Ela saiu do paraíso putaça, mas putaça mesmo, revoltada, indignada, sabe? Assim, muito magoada, muito ferida. E mais, ali foi despertado nela a raiva, o desejo de vingança, o ódio, a inveja, o sentimento de humilhação, de abandono, de rejeição, da subjugação, né? De não ser respeitada, né? Então a invasão do seu espaço sagrado por não ter sido respeitada. Então assim, ali nessa mitologia surgiram todos os sentimentos e as emoções humanas que todas nós sentimos. E aí ela saiu do paraíso e foi viver a vida dela, Não! A quinta lição dessa mitologia se trata sobre o exílio que ela fez consigo mesma. O exílio é quando a gente se retira da sociedade, é quando a gente se retira de todo aquele movimento, aquele burburinho que está ao nosso redor. Para quê? Para permitir sentir tudo que a gente está sentindo naquele momento. Ela não fugiu dos seus sentimentos e emoções. Muito pelo contrário. Ela se exilou para ela poder sentir tudo. Todo o ódio, todo o desejo de vingança, todo o sentimento de humilhação, de rejeição, de abandono, sabe? De ter sido diminuída, de não ter sido respeitada, ouvida, né? E aí ela ficou exilada tempo suficiente para quê? Para ela processar essas emoções que são densas, são pesadas, não é mesmo? Mas são sentimentos e emoções humanas. E aí entra a sexta lição que essa mitologia nos traz, que é quando a gente faz de um tudo para fugir dessas emoções, né? Mas beleza. Aí ela foi lá, ficou tempo suficiente lá no exílio, tá? E aí ela voltou para a vida, né? Então, veja só que potência. Ela tomou a decisão de sair do paraíso, de não estar mais ali, tendo que se submeter a um papel que não fazia bem a ela. Se é certo ou errado, aqui não é o ponto. Não fazia bem a ela. Preste atenção nisso. Aí ela foi para o exílio, porque ela estava muito putona, ela estava muito brava. E aí ela foi buscar entender tudo aquilo que ela estava sentindo, todas aquelas emoções, sabe? A entender ela como um todo. Quando ela se sentiu bem novamente, quando ela entendeu o que a magoou, o que a feriu, ela voltou para a vida. Então ela tomou a decisão de voltar para a vida. Ou seja, a sétima lição dessa mitologia. Ela caiu, mas ela foi para o fundo do poço. Mas no fundo do poço, ela se regenerou, ela se refez, sabe? Ela renasceu daquelas cinzas, né? E voltou para a vida.
ela não ficou apegada a todos aqueles sentimentos densos e pesados. Ela não ficou apegada a um padrão de vítima, de coitada. Oh, meu Deus. Eu saí do paraíso, eu fui rejeitada do paraíso e agora... Não. Ela trabalhou suas emoções, ela trabalhou seus sentimentos, ela renasceu daquilo tudo e ela voltou para a vida. Nada de padrão de vítima, nada de padrão de coitadinha, de sofredora. E aí ela foi para a vida. Na vida, ela casou, ela se relacionou, ela teve filhas. Dentro das escrituras judaicas, é a partir do momento que ela sai do exílio que ela é tida como um demônio. Porque se você for pesquisar no Google, você vai encontrar muitas coisas sobre, falando que ela é um demônio. Por quê? Porque a continuação das escrituras judaicas fala que quando ela voltou para a vida, ela começou a atazanar os homens e a poluir o sono dos homens com sonhos eróticos, né? E aí ela foi endemonizada, porque ela começou a induzir os homens ao pecado do sexo, tá? E a partir desse momento, ela se tornou uma deusa escura para a mitologia e foi jogada às margens da sociedade. Ela foi marginalizada e foi muito temida por conta disso, né? Mas a outra história que se conta é que quando ela voltou para a vida, ela voltou, ela viveu, ela casou, ela se relacionou, ela teve filhas. E, inclusive, uma outra lição que esse arquétipo nos traz é sobre a maternidade. Porque nós temos o padrão da mãe como aquela mãe galinha que coloca os seus pintinhos debaixo das asas, né? Proteção acima de tudo. E a maternidade, pelo arquétipo de Lilith, é através da liberdade. Porque se você observou bem essa história, tudo se trata sobre autonomia emocional e liberdade de escolha. E aí ela ensina as filhas dela, desde cedo, a serem livres, independentes, a aprenderem a se defender, a se proteger, a viver. Ela é uma mãe que está na retaguarda das filhas, dos filhos, e não à frente para protegê-los de todo o mal, mas ela orienta, ela aconselha, ela mostra os caminhos, ela mostra as possibilidades para os filhos e para as filhas, entendeu? Ao invés de tomar a frente da vida dos filhos, deixando-os com maior dificuldade de viver a vida quando crescer, quando se tornar adulto. Então, deusa, essa é a mitologia de Lilith. E é por isso que eu trabalho com esse arquétipo. Na verdade, não foi uma escolha minha, tá bom? Quero deixar isso muito claro. Isso é o meu lado espiritual mesmo, tá? Porque não foi uma escolha minha. Foi num belo dia que eu acordei e fui intuída. Eu acordei com a palavra, o nome dela ecoando na minha mente e eu nem conhecia essa deusa, seja como mitologia, seja como arquétipo. Eu não fazia ideia que antes de Eva existiu a Lilith. Então, eu acordei aquela manhã do dia 31 de dezembro de 2020. 31 de dezembro de 2020. Eu acordei naquela manhã com o nome dela ressoando na minha mente. E aí, quando eu joguei no Google para saber do que se tratava, porque realmente não fazia noção da existência de Lilith, e aí eu vi lá demônio, porque é um demônio, porque é isso, porque é aquilo. Não encontrei nenhuma mulher que trabalhasse com esse arquétipo, né? Aí eu me assustei. Falei, opa, pera, eu acho que eu tô viajando, tanana. Enfim, depois eu trago toda a história da qual me trouxe para esse caminho, né, de Lilith. Mas enfim, o que é importante saber é, não escolhi, fui escolhida, tá? E Lilith traz para nós essa possibilidade de enxergar outros caminhos na vida. Lilith traz para nós essa paixão pela vida, sabe? Lilith traz para nós o entendimento de que, peraí, tá ruim aqui. Eu sei,
você talvez esteja passando por um problema muito foda para você carregar. Só que primeiro, você não precisa carregar sozinha. Segundo, você pode tomar outros caminhos. Só que quando a gente está no olho do furacão, quando a gente não tem uma estrutura, uma base sólida da nossa autoestima, da nossa autonomia emocional, a gente não consegue se retirar dos lugares. Então, é um trabalho de formiguinha, perceba, né? Por isso que eu ensino vocês a lidarem com as suas emoções. Eu ensino vocês a aceitarem as suas emoções. Porque a Lilith é isso. E aí, de presentão, eu ainda recebi o Tantra, que tem tudo a ver com Lilith. Então, deusa, o arquétipo de Lilith fala sobre liberdade, autonomia emocional, autonomia financeira, sobre a mulher ser capaz de viver a própria vida, sobre a mulher parar de ficar esperando de fora as coisas, sabe? Aí, ó, só para poder desenhar aqui para vocês, porque é a base do meu trabalho mesmo, tá? Que é Lilith, e ela ensina o que pra gente, ó. Espero que esteja pegando daí, porque eu tô gravando com a câmera traseira, eu não tenho referência nenhuma. Esse círculo aqui, pensa que é você no centro da sua vida, tá? Você no centro da sua vida, deusa. E aí aqui, ó, é tudo que se refere ao externo, certo? Família, família de origem, né? Família construída, que são duas coisas diferentes, que aqui envolve marido, mulher, filhos, trabalho, certo? Estudos, amigos. O que mais que pode ter do lado de fora? Que a gente se prende muito a isso. Ah, reconhecimento, ó. O amor, o pertencimento, né? Pertencimento é a busca de muitas pessoas na vida. Então, assim, o que eu quero mostrar com isso? Que a base, a estrutura de Lilith e do meu trabalho é devolver você para o centro da sua vida. Quando você está no centro da sua vida, seus filhos são mais felizes, seu marido é mais feliz, sua mulher é mais feliz, seus relacionamentos são mais felizes, seu trabalho é mais feliz, seus amigos são mais felizes. Por quê? Porque você está bem. Quando você sai do centro da sua vida e aqui entra, por exemplo, a família construída, onde você vai ter mais, dispensa mais energia, né? O centro. Consequentemente, todo o restante tende a degringolar. Cara, é aquela coisa que parece disco amanhado, parece que não tá fluindo, parece que as coisas estão emperrando, sabe? Tá pesado de alguma forma. Por quê? Porque você deu o seu lugar para ser ocupado por algo que tem que ficar no externo e não no seu interno. Entendeu? E sim, choquem ou não, mas filhos entram aqui, tá? Filhos entram no externo, não é no interno. Filho é muito importante. Eu sou mãe. Filho é muito importante, é bênção de Deus, enfim. Mas não é o centro da sua vida, tá? Por se tornar o centro da vida, é que muitas mães sofrem com a síndrome do ninho vazio depois. E que faz os filhos sofrerem, inclusive. Não é só a mãe que sofre. Então, veja que quando a gente sai do centro da nossa vida, consequentemente, a gente pesa na vida dos outros. Essa que é a realidade, tá? E aí, o arquétipo de Lilith traz para nós
a oportunidade de viver a vida na leveza, no prazer, na alegria, na autonomia, quando a gente se dispõe a voltar para o nosso devido lugar. Então a pergunta que eu vou terminar esse vídeo agora é: que lugar que você está ocupando nesse momento na tua vida? E quem está ocupando o seu lugar nesse momento na sua vida? Pense sobre isso, tá? Um beijo!